Então, nós convidamos o senhor Fernando Macedo, gerente executivo de Planejamento, Controle e Qualidade de Auditoria Interna da Eletrobras, palestrante, pesquisador e professor de GRC integrado. Ele vai moderar este painel chamado Impactos da IA na Gestão das Organizações. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Érica. Vou trocar a câmera. Alô? Obrigado, Érica. Obrigado, professor Wagner. Obrigado, André Marini, pelo convite. Todos os profissionais aqui que estão presentes e online. De fato, o segundo Congresso Internacional de Administração traz para a gente desafios. Quando a gente tem mais de 4.300 inscritos, mostra o sucesso e a expansão desse diálogo com tantos países, profissionais lusófonos, não lusófonos, enfim, estamos todos aqui a discutir e aprender sobre inovação na administração e na gestão. Minha formação inicial é em TI, então, como profissional de TI, fico muito feliz de falar de inteligência artificial, não com uma expectativa um pouco lúdica ou ingênua sobre a inteligência artificial como um todo, mas de benefícios que podem ser potencializados como uma ferramenta e como uma tecnologia. A gente tem aqui dois grandes profissionais que foram convidados para o painel com a gente. Nós temos, não obrigatoriamente nessa ordem, se eles estão presentes, nós temos o professor David Diamantini. David Diamantini é professor associado de Sociologia dos Processos Econômicos do Trabalho, do Meio Ambiente e do Território, na Universidade de Milão Bicocca. Ele também é docente de Sociologia da Inovação Empresarial, no mestrado em Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, do Departamento de Ciências Humanas para a Formação da Universidade de Milão Bicocca. Também temos um palestrante importantíssimo para a gente, o senhor Rui Duarte. Ele é chefe executivo de auditoria, e não somente isso, como se já fosse pouco. Também é responsável pelo canal de denúncias e pelo cumprimento normativo na luta anticorrupção na Unidade de Saúde do Algarve, em Portugal. Então, são profissionais que trazem visão profissional, visão acadêmica, que mescla questões de tecnologia com aplicação nas organizações. A gente, claro, que está falando aqui de perspectivas de setor público e setor privado, algo que dialoga fortemente com minha trajetória. Minha trajetória também passou por organizações do setor público e privado. Eu hoje estou na Eletrobras como gerente executivo de auditoria, de toda a parte de infraestrutura, mas já passei anteriormente por questões ainda dentro da Eletrobras, em governança corporativa, em gestão de riscos, em controles internos, em compliance. Sou um pesquisador de ESG e sustentabilidade, e antes dessa minha trajetória de Eletrobras, foram 12 anos de Xerox do Brasil como especialista de sistemas. Então, eu tenho a felicidade de poder dialogar tecnologia e inovação com processos de gestão e mitigação de riscos. Esse é um pouco do terreno em que eu aqui milito, seja na vida profissional executiva, seja na questão acadêmica. Érica, o primeiro palestrante que vai falar conosco, quem que já está online, por favor? Os dois já estão online. Professor Diamantini, senhor Duarte, sejam muito bem-vindos no segundo Congresso Internacional de Administração dos Países de Língua Portuguesa. É uma honra muito grande para a gente contar com os senhores nesse painel. Farei a mediação das perguntas entre profissionais que estão aqui presentes no nosso auditório no Rio de Janeiro e profissionais que participam no YouTube de forma online. Não escolhemos uma ordem diretamente, mas pelos temas dos senhores e pela percepção que eu tenho de complementariedade e de contrapontos absolutamente saudável para a nossa discussão, eu entendo como moderador que vai fazer mais sentido para a construção da nossa conversa e debate começarmos com o professor Diamantini, que vai ter uma visão aplicada a determinados temas de pesquisa da história dele. O professor Diamantini tem muitos artigos publicados, foi impressionante a pesquisa que eu fiz. Professor Diamantini, parabéns pelo seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, a conversa que eu tive recentemente com o senhor Duarte também me abriu expectativas e perspectivas muito interessantes
de sua visão de um outro tipo de contraponto muito interessante para a inteligência artificial. Então, queria convidar o professor Diamantini para a primeira plenária aqui conosco, primeira apresentação. Senhor Duarte está aqui presente. Podemos inverter, senhor Duarte, a ordem das apresentações? Boa tarde a todos. Bom dia para os que estão no Brasil e boa tarde para os que estão no fuso horário euro-africano. E, basicamente, eu iria começar, ou deveria ter começado, com uma definição do que é inteligência artificial. Só que não vos vou poder dar uma porque não há nenhuma que, de facto, me satisfaça. O uso da palavra, da expressão inteligência artificial é um pouco publicidade enganosa. Algoritmos de estatística aplicada seria talvez mais correto. No entanto, é uma aproximação que os computadores fazem ao comportamento humano e que já permite digamos, um comportamento que aparentemente é humano, mas ele não o é na sua gênese. A coisa mais parecida que eu encontrei parecida com a inteligência artificial já há alguns anos foi o fabuloso gerador de Lero-Lero. O fabuloso gerador de Lero-Lero aparece, digamos, a partir de um pressuposto da gramática generativa do Noam Chomsky, que basicamente nos diz que é perfeitamente possível fazer uma frase gramaticalmente correta que não diz absolutamente nada. E eu acho imensa piada ao fabuloso gerador de Lero-Lero. O ChatGPT vai um pouco mais longe. Ele consegue fazer tudo aquilo, consegue gerar um texto perfeitamente capaz, mas mas é um texto com sentido. Já não é aquele texto sem qualquer sentido, que é apenas um lero-lero, como o próprio nome indica. É algo já com uma certa intencionalidade e que, em muitos aspectos, é parecido com o humano. E como é que o robô de inteligência artificial, como é que surge a teoria e digamos, a ideia de fazer uma inteligência artificial. Essencialmente começa das teorias do George Miller e umas teorias americanas que basicamente tentam representar a cognição do humano como a imagem da cognição do computador. E, portanto, a ideia é pensar que o nosso cérebro tem as mesmas funções que as funções no computador. Temos aqui um esquema de um CPU, da Central Processing Unit, de um computador, em que temos informação que entra, informação que sai. Pronto, ela vem da memória, a informação que entra vem da memória RAM, a informação que sai para a memória RAM também, mas dentro do CPU existe uma unidade de controle, uma unidade aritmética e lógica, chamada ALU, e também unidades de memória de curto prazo. Podemos passar ao slide seguinte. Pronto. E dentro da unidade de memória do ALU, portanto, da unidade aritmética e lógica, o que o computador faz são operações lógicas. Lógicas tal como as nossas, tal como os humanos. Portanto, a lógica é a mesma, a aritmética é a mesma. Temos aqui do lado direito um retângulo vertical que diz 8-bit shift reg e o outro que diz clock. Eu pedia para passarem ao slide seguinte. Pronto, um shift register é uma peça de eletrónica que se pode comprar no Amazon ou em qualquer lado e que é basicamente uma coisa destas.
Bom, lá dentro está uma coisa muito pequena em silicone, que é o chip. Isto aqui são os pinos são as ligações e basicamente o que vemos é uma embalagem de plástico. Podemos passar se calhar ao slide seguinte. Slide seguinte, por favor. As operações lógicas que são feitas dentro desta unidade aritmética e lógica são muito poucas. São basicamente transistores dispostos de uma determinada maneira que conseguem fazer uma destas 8 operações. Isto é usado para fazer memória. Quem já não ouviu falar, não viu em anúncios o chamado NAND Flash. NAND Flash é um tipo de memória que utiliza precisamente esta estrutura, este logical gate. E basicamente o que as unidades de cálculo, algoritmo, as unidades aritméticas e lógicas fazem é fazer estas adições, estas operações, são operações lógicas, que é uma lógica e perfeitamente igual à nossa lógica dos humanos. Slide seguinte, se faz favor. Aqui temos uma outra peça importante que é importante sobretudo para os computadores, a vantagem, é uma grande vantagem que eles têm, que é o clock, que define a quantidade de ciclos, a velocidade a que trabalha um computador. E a velocidade a que trabalha um computador é muito mais rápida do que nós trabalhamos. Nenhum humano consegue fazer 16 mil ciclos, cálculos mentais por segundo. E as máquinas conseguem. E, portanto, é uma vantagem que a máquina tem sobre o humano, porque consegue não apenas ter mais memória, nós temos uma memória bastante limitada, nós conseguimos, segundo o Miller, trabalhar mentalmente cerca de 7 pedaços de informação de cada vez, e dependendo do humano, há humanos que só conseguem trabalhar com 5 pedaços de informação, há humanos que conseguem trabalhar com 9, mas anda neste intervalo, e não passa muito disto. Portanto, é 7 mais ou menos 2. Há um ensaio, um artigo muito interessante do George Miller, que é o número mágico 7 mais ou menos 2, em que ele explica isso, e basicamente o que nos diz é que o humano tem esta limitação ao pensar, nomeadamente ao fazer contas. A quantidade de pedaços de informação que consegue processar, que no computador é limitado, porque a memória é só por mais uma pastilha de memória e já vai nos gigabytes e nos terabytes, e a quantidade de ciclos. Este 16 mil, isto é um ciclo bastante modesto, atualmente vai nos gigahertz, que são, cada gigahertz é 1000 milhões de ciclos por segundo. Agora, um humano não consegue fazer isto, nem consegue fazer os 1000 milhões de ciclos seguidos, porque não teria provavelmente paciência para isso. Ia pedir então o slide seguinte. E, portanto, para as pessoas que acham que o cérebro humano, o que o cérebro humano faz é aquilo que os engenheiros vieram a desenvolver nos computadores. E, portanto, o cérebro humano é, para eles, algo replicável do ponto de vista mecânico, eletrónico, e passa a ser possível falar em inteligência artificial. Por outro lado, eu creio que já não há mais slides, portanto acho que podemos tirar os slides. Do outro lado, há o professor Henri Laborit, que já morreu, que era um neurocirurgião, e que basicamente nos explica que o cérebro humano não foi feito para pensar, foi feito para agir. E, portanto, o cérebro humano não foi feito para fazer nenhuma daquelas operações. Nós somos capazes, o cérebro humano é capaz de fazer cálculos, é capaz de processar e trabalha com lógica e trabalha com contas, mas não é para isso que foi feito.
o cérebro humano foi feito para outras coisas e para muito mais do que isso. E, portanto, para essas pessoas, falar em inteligência artificial é assim uma coisa um pouco estranha, porque a inteligência que se fala quando se fala a inteligência artificial é essa capacidade de fazer contas, essa capacidade de efetuar um algoritmo com muita precisão, muita rapidez, muita repetibilidade. E isso não é necessariamente aquilo que nós, ou que muitos de nós pensamos como sendo inteligência no sentido humano da coisa. E então, basicamente o que temos aqui, em vez de vos dar uma definição de inteligência artificial, basicamente o que vos estou a dar é uma não definição e um contexto segundo o qual pode ser considerado, a inteligência artificial pode ser considerada inteligência, e um contexto em que ela não pode ser considerada inteligência e não pode ser considerado pensamento. Mas não vos posso dar, creio que não existe ainda uma definição definitiva do que é inteligência artificial. O que existe sim, mesmo sem nós ainda percebermos exatamente o que é ou o que não é a própria inteligência artificial. Não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente, já existe, já está entre nós e já está a ter efeitos. E, portanto, a sua aplicação às organizações já é um facto, já começou de há uns anos para cá. No presente e no futuro próximo, eu vejo aqui quatro grandes avenidas de aplicação da inteligência artificial em trabalho, sobretudo em trabalho intelectual. Uma automatização de processos, aquilo que se chama o RPA, Robotic Process Automation, em que basicamente nós, depois de termos um processo maduro, um processo de trabalho maduro, com as tarefas todas identificadas, com instruções de trabalho para todas as tarefas, com todos os casos já ponderados e com todas as possibilidades despistadas, se já tivermos um processo maduro nesse sentido, é possível tirar o humano desse processo e implementar um robô que faz esse trabalho. E eu estou a pensar aqui em várias coisas. Por exemplo, no caso, num hospital, eu não vejo porque é que o agendamento de consultas, por exemplo, ou de meios complementares, ou de exames médicos, tem que ser feito por um humano. Essencialmente, há uma intervenção humana a quando da triagem e, portanto, da atribuição do nível de prioridade para determinado doente, mas depois de atribuída esse grau de prioridade, tudo o resto pode ser completamente automatizado. Ou poderia ser, se o processo fosse, se o processo estiver maduro naquela instituição, naquela organização. As entidades, as organizações que não tiverem os processos maduros e perfeitamente a informação de gestão perfeitamente externalizada, não conseguem aplicar o Robot Process Automation. Têm que primeiro fazer o desenho dos processos e depois é que pode ser que fazer o Robot Process Automation. Outra avenida também pode dar-me imensos ganhos é na análise de dados. Basicamente, grande parte do trabalho de quem analisa dados é andar à procura dos dados, extrair os dados, limpar os dados e depois, então, tirar um bocadinho de tempo para fazer então o trabalho estatístico dos dados, mas essa é a parte simples. A parte realmente trabalhosa é a parte de descobrir os dados, de extrair e de os limpar. E isso a inteligência artificial já consegue fazer bastante bem. E com ganhos de produtividade enormes. Porquê? Porque é um trabalho que um humano não faz naturalmente bem. O humano deixa erros,
o humano tem que estar sistematicamente a conferir os dados que enviou e, digamos, ao nível de repetibilidade e de precisão, o robô informático tem de facto uma grande vantagem. Outro caso clássico é o atendimento ao cliente, quer seja para vendas, quer seja no atendimento pós-venda, no seguimento, em casos de manutenção ou de esclarecimentos para dúvidas do cliente ou do utente, dependendo da vossa expressão preferida. E a última novidade, que é a inteligência artificial generativa. Com o ChatGPT isso tornou-se moda. Eu acredito, eu sou auditor interno num hospital e, portanto, acredito que nos próximos anos grande parte da redação dos meus relatórios vai ser feita por inteligência artificial. Já quem esteja a usar a inteligência artificial para escrever atas de reuniões, por exemplo, a secretária no cantinho a escrever para tirar atas de reuniões, isso vai acabar. O robô de inteligência artificial faz isso muito melhor. Atas, resumos, minutas. O robô de inteligência artificial já está a escrever contratos para serem assinados, jurídicos, portanto, e já se prepara ou já começa a escrever relatórios como, já não digo relatórios de auditoria, mas relatórios de todo o tipo, aulas, consegue preparar aulas, consegue fazer desenhos, consegue gerar um conjunto de coisas, o que de facto é já um comportamento muito humano, é algo que nós associamos ao humano, não se trata, é gerar qualquer coisa a partir do nada. E portanto, estas grandes novidades ao nível da inteligência artificial vão naturalmente gerar um aumento de produtividade. E isso, dependendo de como nós usarmos esse aumento de produtividade na economia, pode ou não gerar tensões. É algo que também podemos debater depois a seguir. A nível do uso da inteligência artificial na saúde, ela já é usada e será cada vez mais usada para interpretação de diagnósticos de imagens médicas. Portanto, uma imagem de uma ecografia ou de um TAC, para mim, que não sou médico, é uma coisa absolutamente misteriosa. Mas para quem sabe olhar para aquilo, tem lá muita informação. E a inteligência artificial tem aqui uma série de vantagens. Não está limitada pela resolução do olho humano, consegue ver coisas muito mais pequenas, consegue detectar padrões e consegue testar padrões, consegue fazer análises, assim, digamos assim, ao minuto, ao segundo, consegue fazer análises que o humano não consegue fazer, análise de dados, da imagem, que o humano pode não conseguir fazer ou não faz de forma sistemática. A inteligência artificial pode permitir tratamentos personalizados, pode permitir extrair informação suficiente e com detalhe que, ao ponto de conseguir preparar um tratamento personalizado para um doente, coisa que neste momento na medicina não é comum. Isto é, há muitas... Pronto, não é comum. Ao nível da gestão hospitalar, uma vez os processos desenhados, existem benefícios importantes a colher. Mais uma vez, aqui está muito ligado à análise de dados e à redação de relatórios, à inteligência artificial regenerativa. Portanto, para concluir, eu diria que a inteligência artificial é um instrumento indispensável, é uma coisa que já está
já está cá, não há que ser contra ou a favor da inteligência artificial. Há que ser, isso sim, é crítico e perceber exatamente o que é a inteligência artificial e, digamos, não esperar da inteligência artificial aquilo que ela não pode dar, por natureza, e, por outro lado, desconfiar da inteligência artificial, nomeadamente desconfiar de certas fontes de inteligência artificial que podem ser perigosas. O ChatGPT é aquela que me vem à cabeça. Nós temos de ter algum cuidado quando integramos a inteligência artificial. Devemos fazê-lo em plataformas de software devidamente dedicadas e devidamente controladas, sob pena de perdermos não só não termos garantias de veracidade e de exatidão nos resultados, mas como também perdemos controle de alguma informação que nós queremos naturalmente controlar. E, portanto, era este o que eu tinha preparado para vocês, e fico à vossa disposição para mais perguntas. Passava a palavra, se calhar, ao Sr. Diamantini. Muito obrigado, senhor Sim. Duarte. Em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação. Eu peço aqui uma salva de palmas para o senhor Duarte. Chegou o momento para... E agora, imediatamente, a gente já começa com o professor Diamantini. A apresentação do professor Diamantini vai ser comandada aqui pelo Rio de Janeiro, a passagem dos slides. E, professor Diamantini, enquanto a equipe projeta a sua apresentação, a gente passa a palavra ao senhor e, desde já, gratos pela presença. Perfeito. Muito obrigado. Tem que ver, peço desculpas para o problema técnico, mas não foi responsável do isso. E primeiro queria agradecer à organização e também ao Dr. André Marini para esse convite, e sendo um congresso da língua portuguesa, procuro falar em português com um acento vagamente brasileiro, mas são bastante anos que não falo, assim que se você não vai entender, por favor, parem-me e façam repetir quando chegará o momento que não podeis mais. Pode deixar, professor Diamantini, mas agora, a gente compreende bem. Muito obrigado. Nessa palestra vou conectar um tema de muita relevância que já o Dr. Wagner Sigera, também o Roberto Poggio, tinha introduzido no congresso, porque a ideia da sostenibilidade é um tema que, segundo a pesquisa que seguimos muitos anos, agora tem muita relevância com a inovação e a perspectiva de desenvolvimento das empresas. Assim que penso como o problema dos sistemas de gestão da sustentabilidade como oportunidade de inovação, e depois vou fazer uma conclusão sobre a relevância da inteligência artificial para o sistema de gestão da sustentabilidade. Agora, se alguém me ajuda com a slide, podemos seguir adelante. Já introduzido a ideia que a inovação é a forma mais grande da inovação contemporânea. E também, para uma definição da sustentabilidade, a ideia é que
a necessidade da gente de hoje não pode comprometer a necessidade da gente do futuro. Isso é uma coisa que a maioria da gente já conecta com a ideia da sustentabilidade. Agora, para entender de um ponto de vista mais técnico a sustentabilidade, o problema é que tratamos de uma ideia complexa e interdisciplinar, porque o tema da sociedade, o tema do desenvolvimento da economia, o tema do progresso sociocultural e o tema do respeito ambiental são as três dimensões da sustentabilidade que têm o mesmo valor, a mesma relevância para conseguir o objetivo de sustentabilidade. E se vamos adelante. Próximo slide, por favor. E você olha o tema para as empresas, que as empresas têm que conseguir um progresso econômico, um equilíbrio entre o bem-estar da gente, da organização da empresa e também da gente fora da empresa, no sentido do grupo do stakeholder. E a atividade da empresa tem que respeitar o ambiente no tema da impacto ambiental e da biodiversidade, que nos países do Brasil, por exemplo, tem uma importância tão grande, assim como recordou o Wagner antes. Se seguimos. Próximo slide, por favor. Tem um pequeno atraso. Seguimos mais adelante. Mais um, por favor. Vou apresentar a ideia é que na comunidade europeia a sustentabilidade para as empresas tem ou acaba de ter uma regulação, se você pode seguir. Mais um slide. Uma regulação mais estrita que vai a obrigar todas as empresas de faturado de 40 milhões de euros e de mais de 250 obradores a fazer o relato da sostenibilidade. O relatório da sustentabilidade em português. Isso é um documento de grande importância que começa a ter um obrigo a partir do próximo ano. Em 2025, todas essas empresas terão a necessidade de produzir o relatório de sustentabilidade, segundo as regras da Comunidade Europeia. Aqui você olha o nome dessas regras. Se seguimos. Próximo slide. Você pode. Isso é as coisas que comentei antes, e vamos seguir rapidinho na próxima. Mais um. Para uma
ideia dos standards da rendicontação, da sustentabilidade. O ISRS é o standard da Comunidade Europeia, o Global Reporting Initiative, GRI, é o standard internacional que tem mais relevância para o cálculo da sustentabilidade. E também o GHG Protocol é o standard para o cálculo dos impactos ambientais das atividades humanas. Se vamos depois, vamos olhar Próximo slide. como podemos aplicar nas empresas como uma ressourça, uma oportunidade de inovação. Estas regras. Agora vamos rapidinho mais adelante. Mais um, por favor. E o ponto mais importante é ter a mente também ter a ideia que o processo de sustentabilidade precisa de algumas fases de momentos mais adelante Mais um slide. que permitem às empresas o desenvolvimento. Vamos mais adelante porque Mais um. não temos tempo. E estes momentos são a fase da assessment, a avaliação da sustentabilidade, a fase da definição do plano de aplicação, os objetivos de melhoramento das empresas e uma fase de importância capital, a fase do insetting, a fase onde a sustentabilidade fica internalizada para a organização. E esse processo se desenvolve de forma recursiva, porque cada ano as empresas precisam fazer tudo o caminho da avaliação e progresso da internalização e definição de objetivos. Você pode seguir. Mais um slide. Mais um. Vamos a slide número 16. Slide 16. Isto. O relatório da sustentabilidade fica como a fotografia da realidade que determina o modo de comportar da gente. Assim como falou o Wagner na primeira palestra de hoje. Porque esse relatório amassa todas mais de 300 dimensões das empresas. E essa possibilidade de conseguir dados diferentes, de âmbitos diferentes, os âmbitos de antes, a dimensão da economia, a dimensão do valor para as pessoas da organização, do território, e os dados da dimensão do impacto do ambiente, providência o agente responsável da empresa e também a todas a gente que
toma parte na organização, a possibilidade de ver a empresa de um ponto de vista, de um ponto de vista totalmente diferente. Eu preparei como enfoque sobre esses dados. Acho que não temos o tempo para seguir em todos, mas acho também que pode ser interessante para a gente que não sabe como fica construído um relatório de sustentabilidade, como é constituído. Se vamos um pouco mais adelante, Pode seguir, por favor. uma coisa, por exemplo, na slide seguinte, Mais um. você olha que uma empresa privada, mas também pública, tem uma matriz que é o resultado de muitos anos de pesquisa do meu grupo do trabalho para a reorganização disso 300 indicadores do sustentabilidade das empresas. E você olha que a dimensão, a macrodimensão do ambiente tem 3 focos principais. O primeiro é o impacto ambiental da infraestrutura das empresas, porque os edifícios têm um gasto de energia que tem entre os impactos ambientais de mais relevância. O segundo focus, você olha 2B, é os impactos das atividades das empresas. As empresas que produzem têm um forte impacto ambiental para a produção, a empresa que não produzem tem também impacto para o gasto da todo o processo de desenvolvimento dos serviços. E último focus, o 3B, você olha o tema que com o nome técnico tem Scope Free, e significa a necessidade de ter o dado preciso do impacto de toda a filiera das atividades. Assim que os fornecedores, provedores e também os clientes, na vida do produto realizado para as empresas, sigam produzindo um impacto ambiental que as empresas têm que ter consciência. Outro lado, você olha as dimensões organizativas e esse ponto sigue com as premissas das palestras de antes, porque o primeiro A é o ponto das características das empresas, das organizações. Como é organizada essa empresa? E as estruturas da diferença do gênero, da diferença do salário e os temas da diversity and inclusion, que agora fica como tema de relevância capital para o equilíbrio do bem-ser da gente, das organizações. O segundo focus é o focus dos comportamentos das pessoas, porque o cambio da transição da mudança green pode existir somente com o contributo do capital humano. O desafio de antes é um desafio que passa para
a consciência de todas as pessoas. Qualquer trabalhador precisa ser envolvido na mudança green das empresas e da sociedade. E para terminar, o último focus, que olham, é o focus do território e da relação das empresas com as pessoas, o mundo fora das empresas, o mundo dos stakeholders. Essas categorias permitem ao manager das empresas esse ponto de vista tão diferente sobre a atividade e a perspectiva das empresas. Eu acho que podemos seguir bastante rapidinho. Se vamos a 22, avançar para o 22. A slide 22, isso, para uma rápida ideia, você olha que no focus da característica da organização, a sustentabilidade para as empresas que de características dos trabalhadores, da estrutura da governança, da capacidade econômica, da presença da policy, das ferramentas da governança para a igualdade do gênero e de possibilidade de desenvolvimento das pessoas, também a quantidade da formação que a organização pode realizar e sobre os valores das empresas, da capacidade de contrasto à corrupção e a capacidade de manejar o sistema de gestão. Todos esses dimensão das empresas têm uma mesuração quantitativa. Não são coisas que ficam como desidérios ou ambição ou boa vontade, mas ficam como dimensão da empresa que pode ter uma mesuração quantitativa muito precisa e comparável com todas as empresas do mundo, porque ferramentas para mesuração têm uma regulação e uma origem internacionais. Agora, se vamos muito rápido, isso se configura para todos os fogos como processo. Você pode ir diretamente para 35. 35, por favor. Isso. A fase da avaliação das empresas, ou monitoragem, genera uma lista de sugestões que o processo de gestão da sustentabilidade configura como pontos melhoráveis, mas relevantes para o desenvolvimento geral das empresas. Isso é um exemplo ideal da possibilidade de definir esses pontos de melhoramento. Agora, depois de uma fotografia que, com o relatório da sustentabilidade, quase é uma
radiografia ou uma TAC, uma tomografia das empresas, as empresas podem ter a consciência para desenvolver um plano de melhoramento. Esse plano, se vamos a 41, obrigado, desculpe, mas isso, na comunidade europeia e na prática internacional tem o nome da doble materialidade. O que quer dizer a ideia da doble materialidade? Quer dizer a necessidade das empresas de definir as coisas com a maior prioridade, a maior relevância para o progresso das empresas. E os pontos na slide 44, os pontos que as empresas têm que pôr em ordem de prioridade são os pontos da slide 44, isso, e tem um foco sobre os temas da sociedade e do mundo contemporâneo. Você olha agora, aqui mesmo, agora, o problema da água, o problema do impacto ambiental, o problema da mudança climática, da biodiversidade, da respeito dos trabalhadores de toda a cadeia do valor. Assim que as empresas podem definir, tem interesse em ver como isso fica realizado, mas eu acho que não temos tempo. Perfeito. Se vamos a 48, tem só um pequeno exemplo. Você olha, isso são uma ferramenta que as empresas usam para discutir o tema da poluição. Professor Diamantini? As empresas têm que evaluar os impactos, por exemplo, da poluição na água, se as empresas realizam alguma atividade e também se não realiza essa atividade. E pode avaliar a diferença do impacto para as empresas e para o resto do mundo nesses dois casos. Isso é uma explicação fácil, espero é um idioma que você pode compreender, que é a doble materialidade. Agora, se seguimos... Professor Diamantini, consegue nos escutar? Chegamos ao report, o relatório de sustentabilidade. Avançar para 59. O relatório. 59. Isso. Todas as informações sobre as características das empresas e a decisão sobre a prioridade da intervenção das empresas precipitam, ficam explícitas no relatório de sustentabilidade, que existe como uma documentação de sobrevivência para o progresso das empresas. Agora, para conectar esse discurso com o tema da inteligência artificial, eu gostaria de fazer uma pequena provocação,
porque agora você saberá que pode encontrar em internet ou em provedores de programas informáticos a possibilidade de conseguir programas que realizam de forma automática um relatório de sustentabilidade. Porque de forma automática agora existe a ferramenta que pode providenciar uma documentação completa. E isso é uma provocação, porque essa documentação é uma ocasião perdida para as empresas do desenvolvimento, porque o desenvolvimento, como apresentei antes, é um processo, um caminho de melhoração que precisa da colaboração de toda a gente das empresas. E, para fazer isso, toda a gente da organização pode usar as ferramentas da inteligência artificial para fazer uma elaboração dos dados. Eu espero, acho que na apresentação de hoje, que não sabia as características do relatório de sustentabilidade, entendi que tem um empenho muito grande para manejar todos os dados, todas as características interdisciplinares que definem as dimensões diferentes das empresas. E para trabalhar com isso, a inteligência artificial desenvolve um papel de enorme relevância. Mas não para fazer um trabalho de substituição à responsabilidade das empresas na definição da prioridades e na atuação das prioridades, que é a via da inovação para os próximos 5 anos das empresas de todo o mundo. Agora, para terminar, a organização perguntou alguma coisa sobre o setor do turismo. E no grupo da pesquisa, hemos feito um focus sul setor do turismo na Itália, que tem o nome Oreca, também, porque define as estruturas do turismo de luxo. O problema da aplicação da relatório da sustentabilidade ao setor do turismo é de grande relevância, porque a volatilidade do personal, dos trabalhadores nesse setor e as características dos contratos com uma grande flexibilidade põe o setor do turismo é uma dificuldade muito grande na aplicação dos estándares que apresentei agora mesmo. Para esses problemas, o setor do turismo desenvolveu algumas ferramentas específicas. Alguns entre você habrá ouvido o sistema das estrelas Michelin, as estrelas verde e outros sistemas que nos estándares internacionais tem uma menor
aplicação da todos os indicadores que eu tentei fazer. Agora, olhar a todas as pessoas presentes. Queridos convidados, queridos organizadores, peço desculpa para a condição do meu português. Excelente, na professor. conferência da português. Recebemos com muito Também carinho. os problemas técnicos. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas ao professor Diamantini. Parabéns pela explanação também, professor Diamantini, assim como o senhor Duarte. Nós recebemos aqui várias perguntas. Eu queria agradecer primeiramente a Denise Bittencourt, Tardelli Casemiro, Mário de Rena, a Tarciana Andrade, José Carlos Gomes Tavares, a Issatuba, Arniele Ramos, assim, pelas perguntas de vocês. Eu tentei condensá-las, compactá-las em 3 blocos, porque elas endereçam alguns dos temas importantes aqui da discussão. A primeira, e aí eu queria dialogar com o senhor Duarte, porque eu acho que faz sentido a experiência no setor público. A pergunta seria: como utilizar a inteligência artificial no setor público no sentido de melhoria e qualidade dos serviços prestados para a sociedade, sem ficar focado exclusivamente no aspecto de fiscalização e auditoria? Senhor Duarte, eu compactuo de sua vivência, eu também sou auditor. Vejo vários dos exemplos que o senhor colocou na sua fala, da comunicação com o público, da análise dos exames ali na questão da saúde, de uma série de análises de dados não estruturados, não só para fins de auditoria, mas para fins da gestão e da administração. Então, acho que foi muito bem colocado. Se o senhor tiver mais algum complemento à pergunta que nos foi feita de como utilizar a IA no serviço público, eu deixo mais um espaço para o senhor. Assim, eu vejo o serviço público é exatamente igual ao setor privado, com a diferença de que o setor privado tem tem como um dos objetivos sempre, permanentemente, o lucro. Raramente é o principal. Normalmente existem outros aspectos tão ou mais importantes que o lucro, inclui normalmente a cota de mercado, o posicionamento face a outros competidores. Portanto, as empresas têm normalmente uma visão estratégica que vai além do lucro de curto prazo. Há outras que não, há outras que é mesmo só, estão mesmo só digamos, a tentar espremer o mercado. Mas a aplicação da inteligência artificial no setor público, ela vai acontecer exatamente como no mesmo no setor privado. Basicamente, nós temos uma limitação de recursos. Vamos querer cada vez mais output com cada vez menos inputs. Queremos sempre. Vamos ter que escrever N relatórios, incluindo estes relatórios do que falou o Dr. Diamantini, sobre ESG, mas não apenas sobre ESG, quer dizer, há N relatórios sobre reportes orçamentais, sobre governo societário, sobre todo um conjunto de reportes, muitos deles redundantes, aliás, e que estão em crescimento. O setor público tem muito esse lado administrativo, de que falou o Sr. Pojo aqui logo no início, tem muito esse lado de cumprimento administrativo, de temos que demonstrar que cumprimos determinada norma, mas, e portanto vamos utilizar a inteligência artificial também para isso, mas a maior parte do tempo vamos utilizar a inteligência artificial para substituir trabalho mais repetitivo e, portanto, mais propenso ao erro, menos desejável, por trabalho mais exigente intelectualmente e, para uns, mais agradável. Não há, nesse aspecto, não haverá uma diferença grande entre o setor público e o setor privado. Vamos apenas utilizar esse recurso com fins diferentes, sendo que o setor privado
O setor público não visa o lucro, mas tem os seus objetivos. Não há nenhuma organização no setor público que exista sem um objetivo. Isso. O Exército existe com um objetivo. O registro notarial existe com um objetivo. Os hospitais existem com um objetivo. As escolas existem com um objetivo. Não há nenhuma organização no setor público que não exista, e que não tenha um objetivo. E se nós não conseguirmos perceber qual é, alguém há de perceber, porque aquilo tem um objetivo. Pode até nem ser honesto, mas um objetivo há de ter. E, portanto, vamos usar a inteligência artificial como usamos qualquer um dos outros recursos, como usamos o computador, como usamos a máquina a vapor, como usamos todos os outros recursos e todas as outras inovações que apareceram. Excelente. Excelente, Sr. Duarte. Conectando um pouco, eu ia fazer reproduzir uma pergunta sobre sustentabilidade, mas eu acho que vale a pena só uma pequena inversão. Várias pessoas perguntaram se isso substituiria pessoas, se o ser humano estaria ameaçado pela inteligência artificial. Vale um destaque muito grande. E aí foi muito boa a fala do Sr. Duarte, tecnicamente falando sobre computadores. A gente não está falando aqui de substituição de pensamento. A gente está falando de substituição de atividades de análise. O tal do GPT, do ChatGPT, significa Generative Pre-Trained. É uma automação de um processamento de coisas que foram pré-treinadas na linguagem, pré-treinadas na comunicação. Então, nada do que essa inteligência artificial generativa que a gente vê hoje não é substituição do pensamento. Nós continuamos precisando, como o professor Diamantini e o Sr. Duarte colocaram, do ser humano como aspecto revisor ou de refino dessa automação que é colocada como uma ferramenta. Isso se replica nos relatórios de sustentabilidade. Houve uma pergunta que falava sobre quem garante, viu, professor Diamantini, que os relatórios de sustentabilidade eram confiáveis. Há todo um processo de asseguração. Os relatórios de sustentabilidade, para eles serem válidos para fins regulatórios, eles precisam ser assegurados por auditores, etc. Claro que, como todo processo de asseguração, falhas podem acontecer. Eu queria compartilhar com o professor Diamantini e com o senhor Duarte, me fizeram várias perguntas sobre a inteligência artificial de ameaças aos nossos empregos. E aí não só como auditor, como administrador, como analista de sistemas, mas qualquer profissão. Não é que a nossa profissão vai ser substituída pela inteligência artificial generativa. Nós, profissionais, em cada área, vamos utilizá-las como uma ferramenta. Se nós, como profissionais, não entendermos que isso é uma nova ferramenta para melhorar, automatizar, facilitar nossas tarefas, os objetivos de nossas profissões, a gente pode ficar para trás como profissional para um outro profissional da mesma área que eu, que venha a utilizar esse tipo de ferramenta. A ameaça profissional nossa não é de sermos substituídos por ela, mas sermos substituídos por profissionais que saibam utilizá-la. Então, se nós queremos nos manter como alunos, como estudantes, como profissionais, atentos e com um conjunto ferramental adequado, cabe a nós utilizarmos e aprendermos a utilizar essas ferramentas. Eu deixo aqui palavras finais para o professor Diamantini e senhor Duarte, para que a gente possa encerrar o nosso evento neste primeiro dia. O professor Diamantini quer fazer algum complemento? Senhor Duarte, algum complemento? Eu concordo completamente com a síntese de você sobre o assunto. Todas as ferramentas digitais são ferramentas e, segundo as pessoas como as usam, isso é a grande diferença. Assim como uma máquina pode ser bem conduzida ou mal conduzida e produzir consequências a vezes fatais. Senhor Duarte, algum complemento? Sim. Eu concordo perfeitamente com as suas palavras também, concordo também com as suas palavras, apenas juntaria uma coisa, para tranquilizar um pouco, talvez, quem possa sentir-se ameaçado pela inteligência artificial.
que possa sentir o seu emprego ameaçado pela inteligência artificial. Aquilo que decide realmente o nível de emprego e o nível de desemprego numa economia é a política macroeconómica. Basicamente, a política fiscal e a política monetária. É perfeitamente possível ter uma economia de baixa produtividade em que ninguém usa inteligência artificial, ninguém usa computadores, ninguém usa nada de moderno. É perfeitamente possível ter desemprego numa sociedade que não use nada disto, nada destas modernices. E é perfeitamente possível ter uma economia altamente produtiva, com elevados níveis de produtividade e que mesmo assim tenha um baixo nível de desemprego. Tudo depende da política macroeconómica que for tomada. A política macroeconómica é que vai ajustar o nível de emprego efetivo ao nível que nós desejarmos. Fantástico. Se nós tentarmos ultrapassar, digamos assim, um nível de emprego que realmente nós conseguimos ter, podemos ter problemas de inflação. Se nós não conseguirmos atingir, teremos problemas de desemprego, mas de uma maneira ou de outra é a política macroeconómica que decide isso. Excelente. A tecnologia que cada um usa não intervém ali em rigorosamente nada, apenas interfere no nível de vida que as pessoas vão ter nessa economia. Excelente. Mais nada. Excelente. Muito obrigado, seu Duarte. Uma última mensagem antes de passar para a Érica, para o professor Wagner, para o encerramento. A tecnologia ela não é perfeita. Ela é uma ferramenta e nós, seres humanos, temos que utilizá-la com muito cuidado. Existem 3 erros hoje que são percebidos, 3 falhas possíveis são percebidas com a inteligência artificial generativa. Uma delas é o conceito da segurança. Perguntas que eu faço e dados que eu coloco ali podem servir de aprendizado para a ferramenta e ela depois contar aquela mesma história para outras pessoas. Então, se tem informações que eu uso que elas são sigilosas ou sensíveis para a exposição, não utilizá-la ou mascarar aquela informação ao colocar em ferramentas de inteligência artificial para que ela não seja exposta. Um segundo que teve a ver com uma das perguntas de vocês, o viés. As ferramentas de inteligência artificial generativa, elas aprendem com o material que é colocado. Se esse material está enviesado para uma tendência mais para o lado A ou mais para o lado B, o aprendizado vai ficar enviesado e a resposta vai ficar enviesado. Por isso que é tão importante o ser humano estar do lado de cá, daquilo que é produzido por ferramentas de inteligência artificial generativa, analisarem a neutralidade ou o grau de aferição daquela informação. Por isso que isso é tão importante. E, por fim, quando a ferramenta de inteligência artificial generativa não conhece aquele assunto que está sendo perguntado ou explorado por nós que a utilizamos, ela tenta agradar a gente chama isso de efeito de alucinação. Ela cria respostas fictícias da cabeça dela no afã de nos responder e nos atender com algum tipo de resposta. Só que aí ela inventa. Então, muito cuidado na forma como a gente usa e confere essas informações. Ela não é perfeita por si só, mas é uma ferramenta que facilita muito o trabalho de grandes volumes de dados. Isso é muito importante. Érica, desculpa o avançado aqui do nosso painel, acho que o tema é rico e a exposição do senhor Duarte e professor Diamantini, ao qual eu peço mais uma vez salva de palmas, foi muito rica para o nosso aprendizado. Muito obrigado, Érica. Obrigada, Fernando. Tenho certeza que ninguém ficou chateado com o avançado da hora, né? Uma aula dessa maravilhosa. Bom, muito obrigada, Fernando, professor Rui, professor David. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E o certificado de vocês, o nosso coordenador geral, André Marini, vai levar a Leimar para entregar-lhes em mãos, com todo o nosso carinho, com todo o nosso respeito. Muito obrigada. Então, agora, para quem está aqui, convidamos a conselheira Ana Shirley França de Moraes para entrega do certificado do nosso moderador, Fernando Macedo.
gente. Muito obrigado. Professor Wagner, muito obrigado, CRA. Eu que sou desta casa, tá? Como analista de sistema, sou membro do CRA. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. E alguns recados importantes antes de encerrarmos este primeiro dia de eventos. O check-in de presença está nos QR Codes aqui na nossa sede e também estão no link do YouTube. Vai ficar disponível até o final do dia esse link para emissão de certificados. Depois ele é encerrado e vem o link de amanhã. Tá bom? Para quem está assistindo a gente no YouTube. Ah, Érica, eu hoje estive aqui presente, mas amanhã eu não vou poder vir, vou assistir online. Não tem problema. Você vai, faz o check-in do mesmo jeito, de forma online, que depois a gente cruza as bases e você vai receber o seu certificado. Érica, hoje eu assisti online e amanhã eu vou estar aí presencial. A mesma coisa, não tem problema nenhum. Você vai receber o seu certificado, ok? Por último, e não menos importante, amanhã, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, 9 horas da manhã, aqui do Brasil, 13 horas de Portugal continental. Eu aguardo vocês para mais uma aula excelente no 2º Congresso Internacional de Administração dos Países de Língua Portuguesa. Uma boa tarde, uma boa noite para quem já está de noite lá do outro lado do oceano e até amanhã.